Como obter sucesso no cultivo com as suculentas? Nós cultivadores estamos sempre procurando quais as dicas, quais os segredos para estarmos cultivando com sucesso essas nossas lindezas. Então hoje, gente, eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas, alguns segredos meus, né, que eu realizo com as minhas suculentas para cultivar elas, deixar elas lindas, maravilhosas e saudáveis. Se você gostou do tema deste vídeo, eu peço que você compartilhe para quem gosta, né? Quem gosta de cultivar plantas, quem gosta de cultivar suculentas, deixe o seu like e se inscreva no canal, que toda semana, gente, eu estou compartilhando dicas no cultivo com essas lindezas. Eu sempre procuro trazer coisas ou daquilo que eu tenho feito aqui no meu jardim e que eu tenho obtido sucesso. Tudo aquilo que dá certo aqui para mim, eu estou compartilhando com vocês. Então agora, gente, vamos ao vídeo. Então, gente, muito do que eu aprendi aqui com as minhas suculentas foi errando. Aquele ditado que diz que a gente aprende com os erros, ele é bem real, ele é bem verdadeiro. Então, tudo aquilo que a gente faz e que não dá certo, ele traz um aprendizado para a gente. E a pessoa que não consegue aprender com os seus erros, infelizmente, vai continuar errando e vai continuar não tendo êxito ou sucesso naquilo que está fazendo. E um dos erros bem recorrentes que a gente sempre comete no início do nosso cultivo, quando a gente quer adaptar as nossas suculentas ao tempo, e eu também, né, fiz muito isso de errado, e com o tempo a gente vai aprendendo que não, né, não dá certo e a gente vai mudando, é a gente trazer uma plantinha que a gente compra lá no mercado, que está acostumada à meia sombra, a luz, a luz artificial, e trazer ela diretamente para a luz do sol. Trazer ela diretamente para pegar a luz do sol. O que acontece, gente? Ela vai queimar, né? Ela vai ficar toda queimada, porque ela não está acostumada com essa luz solar. Mesmo você fazendo a adaptação dela no período correto, que são as estações, né, do outono e inverno, que o sol ele é mais ameno, então é um período mais adaptável para elas e recomendável para estar fazendo a adaptação das suculentas no tempo, o sol, quando ela está acostumada só à luz artificial, né, de lâmpadas, ele é muito prejudicial para nossas plantinhas. Então cuidem, quando você traz uma plantinha lá do supermercado, né, traga ela, deixa ela à meia sombra, pelo menos umas 2 semanas, e vá fazendo a adaptação aos poucos dessa plantinha no sol. E também escolha, como eu estou falando para vocês, escolha o período do ano com as estações mais amenas, onde o sol ele não está tão forte. Outro erro bem comum, e parece que, né, que isso não acontece, é quanto às regas. As pessoas trazem, né, a plantinha para casa, ou do garden, ou do supermercado, ou às vezes elas obtêm uma mudinha com um amigo, né, esquecem de pedir quais são os cuidados que aquele amigo tem com a plantinha, traz para casa, e achando que elas são como as outras, né, espécies, como, né, as outras plantinhas comuns, eles começam a molhar demais. E você sabe que suculenta com substrato muito molhado, encharcado, que não tem uma drenagem boa e que não seca rápido, as raízes infelizmente apodrecem. Então, gente, cuidem bastante. O importante é você conhecer a identificação da plantinha. O que é a identificação? É o nome dela e o gênero qual ela pertence. Por exemplo, aqui que eu estou mostrando para vocês, essa daqui é uma geminitênia, uma echeveria. As echeverias, gente, praticamente quase que todas, nem todas, tem algumas que a gente cultiva à meia sombra, elas são de sol pleno. Então você saber, né, qual é a identificação e qual é o ambiente que essa plantinha
ela é natural, isso vai fazer com que você tenha sucesso no cultivo com as suas suculentas. A Gemini Tenio, por exemplo, aqui, ó, eu estou cultivando ela no tempo, é uma planta de pleno sol, regas controladas. Claro que quando chove muito, ela fica, quando chove, ela fica aqui no tempo. A partir do momento que começou a chover demais para mim, gente, aqui é de 2 a 3 semanas. Eu retiro ela do tempo para não acontecer o apodrecimento do caule, das raízes. Mesmo sendo um substrato bem drenável, não tem plantinha que aguente chuva direta mais de 3 semanas. É muita umidade. As suculentas não toleram umidade demais. Então, substrato bem drenável, regas controladas, aquelas que você está cultivando no tempo, que você consegue retirar do tempo, você deve retirar. E aquelas plantinhas que eu não consigo retirar do tempo, que estão plantadas diretamente nos canteiros no chão. Então, gente, caprichem na drenagem, um substrato bem drenável, tá? Bastante pedrinha, que seque rápido. Escolha plantar, colocar suculentas no tempo que são de sol pleno, que são mais resistentes, que aguentam vários dias de chuva. Eu tenho vários vídeos, gente, aqui no meu canal, falando de suculentas adaptadas ao tempo, suculentas que eu cultivo diretamente no chão. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó. Essas suculentas aqui, se ficar chovendo um mês, elas vão ficar um mês na chuva. Elas irão aguentar? Até agora elas aguentaram, gente. Então, eu acredito ser suculentas, né? Que são, na verdade, suculentas bem resistentes. A adaptação delas, quando eu fiz, foi muito boa. Então, a adaptação dessas suculentas no tempo conta bastante, tá? O substrato conta bastante. E o local, ó, é um local bem arejado, como vocês podem ver, ó. Tem bastante ventinho, agora começou um ventinho agora aqui, ó. Isso conta muito, gente. Locais abafados fazem com que as suas plantinhas funguem com muita facilidade. Acontece também de dar muitas cochonilhas, o local muito abafado, tá? E é um local que pega sol o dia inteirinho. Então, muita claridade, bastante sol, um local bem arejado e o substrato bem drenável. E, gente, aqui as orostaches. Agora é a época da dormência, então elas ficam assim, ó, só essas rosetinhas. As de fora elas secam, é normal, tá? Ela vai ficar aqui agora até a primavera. Na primavera, gente, elas começam a desabrochar, elas começam a brotar novamente. Olha que fofurice! Muito lindas, né? Um outro segredo meu, gente, que eu uso muito aqui no meu jardim, vocês vão perceber isso, é cultivar suculentas em vasos menores, vasos pequenininhos. Por que isso? Eu consigo controlar aqui dentro, né, a quantidade de substrato e consigo controlar também a quantidade de nutrientes. Se eu quero uma planta mais compacta, colorida, eu vou diminuir a quantidade de nutrientes, que é a adubação. Eu vou adubar menos. E outra coisa também, né? Essa plantinha aqui é o Sedum obesum. Se acontecer de chover demais, como eu falei para vocês, mais de 3 semanas, aquela chuva recorrente, né? Pode estar, porque aqui é muito comum, gente, dar até 2, 3, 4 semanas nublada, alternando de sol 1 ou 2 vezes na semana só. Mas se for chuva recorrente, aquela chuva que não para, eu consigo vir aqui, retirar o meu vasinho, deixar ele em local coberto até que o tempo firme novamente. Isso vai fazer com o quê? Que eu não perca a espécie, né? Porque tem muitas pessoas que reclamam que colocou a sua plantinha no tempo e apodreceu. Ah, coloquei a minha plantinha no tempo, ela melou. Gente, se chover demais, nada impede que você retire ela da chuva. Vai lá e tira. Tira, depois você volta com o seu vasinho novamente para o tempo. Essas plantas que eu tenho no chão, diretamente no chão, se eu vir a perder, porque pode acontecer, a planta também ela não é eterna, né, gente? Ela é um ser vivo, ela tem um ciclo, né? Um ciclo de vida. Ela nasce, cresce, se reproduz e um dia ela vai vir a morrer. Eu tenho outras para repor. Então, todas as minhas plantas que eu coloco no tempo, eu já fiz mudas
Eu tenho mudas em local coberto, tá? Esse é um outro segredo meu. Eu tenho mudas em local coberto, que se eu vir a perder essa questão diretamente no tempo, eu tenho como repor, tá? Então, isso uma dica bem valiosa para vocês. Sempre fazer dessa forma, sempre que for colocar a sua plantinha no tempo, né, que você tenha mais de uma muda já, para se acontecer dela apodrecer, você não vir a perder a espécie. Um outro segredo meu, gente, para obter plantas maravilhosas, vistosas, bem coloridas, plantas saudáveis, é a troca de substrato nos vasos recorrente, né? Porque assim, a gente sempre fala de quanto em quanto tempo a gente tem que estar trocando o substrato e renovando os nutrientes na nossa plantinha. A gente sempre observa o vaso. A planta, ela vai dar indícios de que ela está precisando da troca do substrato. Porque muitas das vezes a gente tem uma plantinha que ela não está bonita, ela não está se desenvolvendo. Principalmente arranjos, né, gente? Arranjos a gente tem que sim, que de vez em quando, né, de tempos em tempos, eu digo assim, em torno de 4 a 6 meses, você está trocando o substrato para ter um arranjo bonito e saudável. Olha aqui que coisa mais linda que está essa Mandala Citrus. Ela está numa latinha de milho, gente, bem pequenininha. Eu já coloquei ela para ela não crescer muito, para ela ficar menor. Mas olha como ela cresceu. Isso é porque ela recebe água da chuva. O substrato, quando eu coloquei, estava um substrato bem nutrido, cheio, né, de nutrientes. Ela pega a quantidade de sol necessária, por isso que ela está assim linda. Aqui, ó. Aqui eu tenho a Graptoveria Lovely Rose, a espécie que fica mais aberta. Tem uma espécie que fica em botãozinho, né? Que é a clássica. Essa não, essa ela fica numa roseta né, mais aberta. Olha que linda, maravilhosa também, né? E olha só que lindeza que está essa planta. Agora é uma época de pleno desenvolvimento dela, onde ela está assim tão linda. Então também um dos sucessos é a renovação do substrato que eu fiz, um substrato bem né, cheio de nutrientes, bastante luminosidade e a água da chuva. Ah, Ruth, mas eu não quero a minha planta muito grande, eu não quero que a minha planta se desenvolva muito, eu quero a minha planta mais compacta, colorida, eu quero que ela fique menorzinha, até porque eu não tenho muito espaço no meu jardim e eu quero cultivar várias espécies, eu estou fazendo uma coleção, eu preciso de espaço. Então, gente, você vai fazer o quê? Cultivar ela em vasinhos pequeninos, vasinhos menores, ó. Esses vasinhos, essas latinhas de milho, essas latinhas de conserva, são de um tamanhinho, eu acredito assim que pelo menos para mim aqui no meu cultivo eu acho maravilhosos, porque eles não são muito grandes, elas amam ser cultivadas em latas, as suculentas amam ser cultivadas em lata, né? E esse tamanho de lata proporciona eu cultivar qualquer tipo de suculenta, tanto as gigantes quanto as menores, né? E o que eu vou fazer então para que ela não cresça muito? Eu vou diminuir as regas, não vou adubar ela com frequência, vou dar bastante sol para que ela fique bem colorida e bem compacta e esse vai ser o resultado. Olha só que coisa mais linda. Aqui eu tenho o coração partido, ó que maravilha, que eu tenho duas espécies, né, duas mudinhas do eônio. Essa daqui deixa eu lembrar, agora eu esqueci. Dom Daniel, gente, a Dom Daniel, olha que linda que ela está. Essa aqui é uma latinha de refrigerante que eu cortei aqui embaixo, amassei com um martelo e aqui em cima eu aproveitei, gente, ó, a própria tampinha dela, ó, sabe, tá vendo a refrigerante? Para pendurar a latinha aqui no meu painel. E olha que fofurice. Então, como eu falei para vocês, ó, optem por vasos menores, né? Cancele a adubação, poucas regas, que você vai ter plantinhas mais compactas, mais coloridas e vai conseguir cultivar mais plantas, porque elas vão ficar menores e você vai otimizar o seu espaço. Então, meus amados, meus lindos, espero que essas dicas, esses segredos que eu revelei hoje para vocês ajudem vocês aí no cultivo de vocês, porque tem me ajudado muito aqui. É dessa forma que eu cultivo, é dessa forma que tem dado certo para mim. Eu compartilho aquilo que tem dado certo, gente, porque eu só posso falar daquilo que dá certo. Eu não vou passar algo que não é real,
para mim, né? E vocês, né, como vocês mesmos podem ver, eu tenho sempre mostrado para vocês o resultado aqui do meu jardim, das minhas plantinhas que estão lindas, maravilhosas, sempre multiplicando elas. Meu jardim tem crescido a cada dia mais e mais, ele só não está maior por falta de tempo mesmo, porque se eu tivesse mais tempo, gente, ele estaria muito maior, né? Mas infelizmente a gente não consegue ficar só com essas lindezas o tempo todo. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.